Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite que está nos concedendo e oportunidade que nos dá de estudarmos a tua palavra, livro de Daniel, capítulo 2. Batiza-nos com teu Santo Espírito, abra nossa mente, nosso coração, para que entendamos, compreendamos a tua mensagem, para que exaltemos, glorifiquemos o teu santo nome. Muito obrigado por tua revelação. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Dá-nos a tua graça, a tua paz. Abençoa cada um que está assistindo aqui com tua presença e proteção, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, na semana passada vocês perceberam que, dada a introdução do capítulo 1, é extremamente poderoso o livro, né? Ele vai abarcar muito mais do que simplesmente essa parte histórica, profética. É muito mais o livro de Daniel do que simplesmente a sequência de reinos. O capítulo 2, você pensando numa construção, seria as vigas de uma obra. As vigas, as colunas, as sapatas, a terraplanagem, né, de um terreno. Quando o terreno é acidentado, você faz a terraplanagem e aí você coloca as vigas, as sapatas para você levantar o prédio. Então, o capítulo 2, de certa maneira, ele não tem tanta profundidade, é mais no sentido do arcabouço geral dessa questão histórica. E aí eu vou entrar em alguns conceitos teológicos importantes para a gente compartilhar aqui, que vai além simplesmente da revelação, tá, da profecia em si, mas da importância primária e primordial, estou sendo redundante aqui, da questão do gramático histórico. Antes de eu entrar no verso, então, no capítulo, melhor dizendo, vamos conversar um pouquinho sobre gramático histórico. Gramático histórico é uma escola de interpretação teológica, o qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende, e é somente essa escola. Nós não defendemos nenhuma outra escola, como preterismo, onde joga todas as profecias lá para o passado, como futurismo, que joga todas as profecias para o futuro. Nós defendemos a escola gramático-histórico, que é a escola de interpretação profética, que não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia que inventou isso aí, tá? Mas dos grandes reformadores que defendem sola escritura, tota escritura, somente as escrituras e toda a escritura. Então, a palavra gramático, ela tem a ideia, ela carrega a ideia dentro da teologia, tá? A respeito da somente a Bíblia, a analogia da fé, né? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e sola escritura e tota escritura, somente a Bíblia e toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, o teólogo gramático é aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós somos contra teologias liberais, por exemplo, onde falam que Moisés não existiu, que ele não foi autor dos 5 primeiros livros. As teologias liberais, você precisa tomar um cuidado quando você lê livros de teologia, que muitas vezes os autores eles não falam isso abertamente, tá? Conforme você vai adquirindo prática na leitura de livros teológicos, você vai percebendo, pelas argumentações que o autor se utiliza dentro do livro, o comentarista ali, o teólogo, você vai percebendo que escola que ele é. Então, se ele é de uma teologia liberal, se ele é de uma teologia conservadora, se ele é de uma teologia reformada, se ele é de uma teologia pentecostal. Então, há uma diversidade de autores aí e a gente tem que reter o que é bom e desprezar o que não é bom. Então, o fundamento teológico da nossa igreja, há teólogos que não concordam dentro da nossa igreja? Há teólogos que não concordam com essa visão, tá? Mas eu estou colocando aqui o posicionamento meu particular e também oficial da igreja. Há alguns que destoam, que não aceitam tota escritura e sola escritura, mas são exceções dentro do nosso nicho, tá? Do nosso ecossistema. Então, gramático é aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos que Salomão existiu, que Moisés foi o primeiro autor das Escrituras.
Cremos que ele escreveu o livro de Jó, cremos que ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e o Salmo 90, se não me falha a memória. Nós cremos na existência de Salomão, do reino davídico, nós cremos que o Mar Vermelho se abriu para o povo passar, que houve um dilúvio global, que a criação foi feita em 7 dias literais, como a Bíblia apresenta, tá? Então, são postulações gramático na linguagem técnica. Histórico, por que que é gramático histórico? Histórico, porque nós cremos que as profecias, elas se desenrolam de maneira cronológica dentro da história. Então, ficou bem claro aí para vocês? Então, a teologia gramático-histórica é a teologia que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, como apresentada pelos seus autores, pelos aproximadamente 40 autores, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Cremos que os autores, a maioria deles se apresentaram como Daniel é o autor Daniel, que viveu ali no sexto século antes de Cristo, dentro do Império Babilônico e Império Medo-Persa, no início dele. Então, cremos que é o autor que vivenciou ali, que recebeu visão sobrenatural de Deus e, sob inspiração do Espírito Santo, escreveu a palavra, tá? Cremos que as profecias, elas se desenrolam de maneira cronológica dentro das Escrituras. Então, esse é o fundamento firme que rege a nossa igreja, tá? E a nossa teologia, além da nossa igreja, tá bom? Aqui eu já faço até uma digressão. Qual que é o problema de alguns teólogos quando eles colocam que na interpretação de Apocalipse capítulo 17, eu vou dar um exemplo negativo para você entender, porque o positivo é o próprio capítulo de hoje. Então, Apocalipse 17, que trata dos 7 reis e o 8º rei que procede dos 7, alguns pastores pregam e ensinam o Tratado de Latrão, por exemplo, 1929, até agora, e aí eles contam 8 papas ali em Apocalipse 17. Logicamente que agora, com a morte do Bento XVI, começou a complicar essa interpretação, mas eu nunca aceitei esse tipo de interpretação justamente porque ela não se sustenta. Por quê? Porque para dar certo essa interpretação é uma interpretação futurista, porque pega João e coloca ele em 1929. E isso não dá certo dentro da interpretação gramático-histórica. Por quê? Porque João escreve de maneira clara lá: 5 já caíram, um existe. O sétimo, ele vem, tem que durar pouco, e o 8º procede do 7. Então, no gramático histórico, não se coloca o profeta no futuro e coloca aquela interpretação de papas que houve, né? Em alguns vídeos a gente vê no YouTube, alguns pregadores e tal. E também não dá para você querer ficar misturando futurismo, preterismo com gramático histórico. Aí alguns fazem essa miscelânea e tem que tomar cuidado com isso aí, viu? Então, volto a dizer aqui que a postura desse que prega é a mesma postura oficial da igreja. Acreditamos na teologia gramático, histórico, onde acreditamos na sola escritura e tota escritura, toda a Bíblia e somente a Bíblia, que interpreta a si mesmo, e que a interpretação profética ela se desenvolve de maneira cronológica, com começo, meio e fim, dentro da história, tá? Gramático, histórico. Então fica esse primeiro ponto aí introdutório, importantíssimo, tá? E vamos entrar no capítulo 2 de Daniel. Então, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho para saber está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa,
se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então vamos lá. Algumas traduções bíblicas dá a entender que Nabucodonosor tinha esquecido o sonho. Ele não esqueceu o sonho e o contexto maior do capítulo acaba mitigando esse problema de tradução do português, tá? Que não existe esse problema na língua original ali. Então, ele não esquece o sonho. Talvez a gente entenda que ele esquece parte do sonho, mas ele tem flashes do sonho muito vívido na cabeça dele quando ele chama de madrugada quem? O grupo dos sábios ali de toda a corte babilônica, magos, encantadores, feiticeiros, caldeus. Algumas traduções acertadamente coloca como astrólogos, tá? E o astrólogo, a astrologia, questão de signos, tal, é bem antigo, mas na corte babilônica era extremamente desenvolvida, tá? E qual que era a ideia? Por que que eles pedem para que o sonho seja dito e aí eles dão a interpretação? Segundo os tabletes que estão lá no Museu de Londres, mais de 25 mil tabletes lá da época de Nabucodonosor, que é ali, sétimo século antes de Cristo, tá? Ano de 605 a 602 aqui, o terceiro ano dele, o segundo ano dele, 603 antes de Cristo. Então, segundo todo artefato arqueológico descoberto, era prática comum o rei pedir interpretação de sonhos, e essa interpretação ela não era dada de qualquer maneira, tá? O rei relatava o sonho, esses sábios, eles iriam até a biblioteca da Babilônia, eles liam e faziam pesquisas de como aspectos dos sonhos foram interpretados historicamente e registrados nessa biblioteca, e aí eles traziam essa interpretação baseado naquilo que já foi interpretado por outros sábios antigos da Babilônia. Então, o que que acontece aqui para entender esse contexto mais amplo? O rei Nabucodonosor, ele ficou tão impactado com a visão que Deus deu para ele, que ele queria uma interpretação específica a respeito desse sonho, e não uma interpretação fabricada, seja fabricado no sentido de pesquisa, na biblioteca babilônica, seja fabricado com palavras também, né? Que muitas vezes eram os dois ali, tá? E então ele lança esse desafio, falando: olha, vocês vão adivinhar, já que vocês são astrólogos e adivinham o futuro, adivinham as coisas, então vocês vão adivinhar o sonho, vai me relatar o sonho, e vocês vão me dar uma interpretação específica para ele. Eu não quero interpretação baseada em pesquisa, tá? A gente consegue entender isso aí. E essa riqueza de detalhe já é, assim, um argumento muito poderoso de que Daniel vivenciava a corte babilônica, destruindo a teologia liberal, onde fala que Daniel era só um personagem e jogam o escritor do livro de Daniel, um escritor anônimo que escrevia essas profecias dentro do Império Romano, que é isso que os teólogos liberais falam. Então, dados os achados arqueológicos do Museu de Londres, é solidamente fundamentado e colocado Daniel dentro da corte babilônica, principalmente com essas riquezas de detalhe aí, tá? E aí a gente continua então. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar da interpretação. Então, a gente destaca a segunda parte do verso 9 aqui, mostrando que realmente ele tinha flashes do sonho,
vívido na mente dele que ele saberia a possibilidade da interpretação baseado na revelação do sonho que estava ali na memória dele, tá? Verso 10, responderam os caldeus, algumas versões colocam astrólogos, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então aqui mostra a potência humana. O capítulo 2 de Daniel, ele não é só fundamentado nas questões históricas, proféticas, mas também na confissão da incapacidade humana, que é o que vem sendo construído desde o capítulo 1, onde Nabucodonosor, se utilizando Daniel, apresentando na palavra, sobre inspiração do Espírito Santo, palavras que eu destaquei lá, né? Determinando comida, determinando tempo, determinando as coisas e se utilizando de palavras que era atribuído a Deus, é atribuído a Deus no hebraico. E agora, então, no capítulo 10 e 11, começando pelos sábios, é uma declaração importantíssima, versos 10 e 11 do capítulo 2, aonde já se revela a incapacidade humana. E isso vai sendo construído para a conversão de Nabucodonosor, onde ele é duro ainda na queda de reconhecer a incapacidade dele também. Então, isso vai se construindo dentro do livro, mostrando que há um Deus no céu, que é soberano, é o Rei do universo, que revela os mistérios e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, mostra que há um só rei, um só Senhor, um só Deus que controla toda a história da humanidade e nada passa desapercebido a ele. E aí, verso 12 mostra então de novo esse rei que determina quem vive e determina quem morre, né? Sempre fazendo essa contrafação entre Deus poderoso e Nabucodonosor. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Então, no capítulo 2, verso 16, mostra uma submissão de Daniel a um respeito, a despeito da loucura do rei, onde pediu que designasse o tempo, né? E aí você percebe lá na frente, a gente vai ver que Daniel, ele louva a Deus, onde ele fala que é Deus que estabelece os tempos, que remove reis, que estabelece reis. Então, ele mesmo, no capítulo 2, verso 16, dá uma impressão que Daniel está sendo submisso à figura do rei, se colocando como Deus, mas logo na oração de agradecimento abaixo, já Daniel coloca os pingos nos is e as coisas de maneira clara. A construção literária do capítulo e do livro como um todo é muito bonita, viu? Esses detalhes aí. E como eu disse já no primeiro encontro nosso, a palavra que norteia todo o livro é sábio, tá? Sábio, os sábios entenderão. O saber se multiplicará. Os sábios sofrem o decreto de morte. Daniel, ele se achou 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Então, a palavra sábio e sabedoria, ela costura todinho o livro de Daniel. É a palavra mais forte dentro do livro que a gente vai entender o porquê depois. E aí, então, o rei dá um tempo, ele designa um tempo que não é revelado, mas breve,
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito, e aqui note que é o primeiro capítulo que aparece dentro do livro de Daniel, já construindo a persona de Deus, a pessoa de Deus, e aí já mostrando uma baita diferença entre Nabucodonosor, que pensava que era Deus. É quase Nabucodonosor praticamente fazendo figura de Satanás, que pensa que é Deus, e o livro agora começa a apresentar quem é o verdadeiro Deus, aquele que rege tudo e todos. Então Daniel bendisse o Deus do céu e disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Note como a palavra sabedoria, ela é importantíssima dentro do livro, e aqui Daniel deixa claro que é ele, a ele pertence toda a sabedoria do universo e ele dá a quem ele quer. Verso 21, tô lendo, tá? É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Isso aqui é quase uma redundância, tá? Dentro da língua original, é quase uma repetição da mesma palavra. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É muito bonito isso aqui. João trabalha muito essa questão de trevas e luz. A linguagem de criação aqui, houve tarde, manhã, primeiro dia, tá? Daniel, ele trabalha muito com a linguagem de Gênesis, da criação, dentro do livro dele. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então veja como é saturado a palavra sabedoria já no capítulo 2, né? Daniel deixa bem claro que o principal tema do livro dele, a revelação profética, é sabedoria. É tão forte isso aqui que você pega Mateus, te mostrar aqui, ó, sobre sabedoria, né? É tão forte isso que Jesus Cristo, quando fez o sermão profético dele em Mateus capítulo 24, no verso 15, ele diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus, ele chega a usar o tema, a palavra-chave que carrega todo o livro de Daniel. Então, é uma ordem de Cristo nós estudarmos esse livro aqui, viu? Quem lê, entenda. O saber se multiplicará, termina o livro lá, né? De Daniel capítulo 12. Então vamos continuar aí, dentro do capítulo. Antes de continuar o verso 20, a partir do verso 24, lembre-se que muitas denominações e muitos cristãos, quando ouvem a palavra mistério, eles trazem na mente deles que, isso é mistério de Deus, mistério de Deus. Isso não dá para entender, isso é tal oculto, tal. A palavra mistério dentro da Bíblia não tem a ver com o que culturalmente é aceito, principalmente no meio evangélico, no mundo cristão, nesse negócio que misterioso é aquilo que não se revela, que não se entende. Então, isso é um mistério de Deus. Tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Porque a palavra mistério, quando se é apresentado na profecia, ela tem muito mais o sentido de que é algo que somente Deus detém, porém, ele se revela para a humanidade. Ele revela e dá entendimento para as pessoas, tá? Então, quando fala que ele é um mistério que ele revela, o mistério ele sempre está ligado à revelação, e não no sentido cultural hoje de que é ininteligível, que não dá para entender. Então, toma cuidado que isso é um argumento que Satanás semeou no meio da cabeça do povo de Deus, que é quase como uma desculpa para não estudar a Bíblia. Isso é mistério de Deus. E aí a pessoa deixa de estudar a Bíblia. Toma cuidado com isso,
porque a palavra mistério, ela sempre vem acompanhada de revelação, tá? Mistério no sentido que Deus, ele tem tudo está com ele e a palavra, Deus é aquele que se revela. O cristianismo é uma religião baseado na revelação e é até maluquice quando pessoas não estudam a Bíblia, porque se você não estuda a Bíblia, você não é cristão. Uma vez que cristão, em essência, é uma pessoa que declara uma fé em um Deus que se revela. E ele revela os mistérios, como diz aqui, tá? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizesse saber este caso do rei. Um outro destaque que eu dou aqui, que Satanás engana as pessoas atualmente, é que as pessoas pensam no poder de Deus como milagres e sinais e prodígios. Só que note que a essência do poder, segundo o profeta, está na revelação. Então, quando você recebe sabedoria de Deus, que vem através da revelação, que é instrumentalizada essa revelação através da palavra e somente a palavra, é aí que reside o poder. Então, quando você negligencia o estudo da Bíblia, você negligencia o próprio poder de Deus. E não existe batismo do Espírito Santo desacompanhado do estudo bíblico. Você percebe como é venenoso o movimento pentecostal, por exemplo, aonde dá uma super ênfase no emocionalismo e nesse poder miraculoso que é manifestado pelo Espírito Santo, entre aspas, só que desacompanhado do estudo profundo das Escrituras. Logo, se questiona se realmente é um avivamento. Todos os movimentos de avivamento ao longo da história passaram necessariamente pelo estudo profundo das Escrituras. E a terra será iluminada no tempo do fim por conta do estudo das Escrituras. Quer receber batismo do Espírito Santo? O caminho é oração e muito estudo da palavra. Muito estudo da palavra. Senão é sentimentalismo, viu? E engano. Vamos continuar aí, versos 24 em diante. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Note que Daniel continua usando o protesto aqui, tá? Beltesazar, usando o Tav aqui, que é a última letra do alfabeto hebraico. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, esse verso 28 do capítulo 2, como eu disse na introdução, é o verso que você tem que grifar aí, porque é o tema principal, é a viga, é a coluna ali, é a pedra de esquina de todo o livro, viu? Há um Deus no céu que revela os mistérios e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, e aqui está ali, nos últimos dias. Então, não há dúvida alguma que o livro profético, ele parte do ano 600 antes de Cristo, arredondando aqui, e vai até os últimos dias, até os nossos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. E antes de eu entrar aqui a partir do verso 29, fazer um comentário aqui, né? Perceba como o conchavo político é perigoso, né? Arioque, ele introduz Daniel dizendo assim, ó, eu achei um dentre os cativos de Judéia. E o relato de Daniel mostra sempre o protesto. Ele vai sempre para o lado inflexível da verdade e mostra como o movimento político é mentiroso, é falso. Então o Arioque fala, eu achei. Daniel fala assim, não, eu me introduzi na presença de Arioque, falei para ele não matar os sábios da Babilônia. E aí
com a corte diante do rei, ele fala, eu achei. Uma outra coisa interessante do capítulo que você vê como era conflituoso, não era uma vida fácil, é que quando buscam matar os sábios, Daniel e seus amigos são os primeiros que são atingidos pelo decreto. E Daniel não estava sabendo do caso. Termina o capítulo 1 dizendo que Daniel era 10 vezes mais douto, mais sábio do que os sábios da Babilônia. Ora, se ele era 10 vezes mais douto, se ele estava assistindo ao rei no seu palácio, por que que nesse momento de crise, no meio de uma madrugada, Daniel não é chamado? Deixa-se claro aqui, porque ele era um adolescente, era um jovem, 17 anos, 18. E os sábios acabaram puxando o tapete dele aí. É interessante também que quando ele ora a Deus, ele apresenta a oração aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, dizendo assim: olha, vamos orar para que nem nós, nem os sábios morram, mostrando uma qualidade profunda de caráter dele. Ele ora para os inimigos, abençoado por Deus, mostrando um caráter cristão 600 anos antes de Cristo se encarnar, mostrando já que o Espírito de Deus já operava profundamente na cabeça desse jovem, né? E quando ele se apresenta diante de Arioque, ele vem com a frase: olha, não mate os sábios. Ele poderia, nesse momento, se usufruir da vantagem que Deus deu a ele em benefício próprio, o que ele não fez, mostrando um baita de um caráter cristão absurdo, né? Quão diferente é o ser humano hoje em dia, hein? Em questões de poder daí. E aí, então, a partir do verso 29, ele diz: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Veja como é implacável a introdução, né? Não foi só revelado o sonho, mas Deus revelou para Daniel, inclusive o estado mental de Nabucodonosor antes dele dormir. E imagina o impacto da palavra, né? Falando assim, olha, Nabucodonosor achando que controla tudo e agora o Senhor Deus que está sentado no trono, que rege todo o universo, mostra na verdade quem é que controla, né? Nabucodonosor se torna nu agora aqui, né? Olha, eu vou começar a história antes. Antes de você dormir, você já foi deitar na sua cabeça, preocupado o que que ia acontecer com o teu reino e com o futuro, né? Do seu poder. E ele desnuda agora Nabucodonosor, ele desarma poderosamente aqui. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da sua mente. Veja como ele se imagina, né? Como é que Jesus Cristo tinha essa habilidade, né? Quantos encontros a gente vê no Evangelho que Jesus, né, o paralítico lá, os quatro amigos que levaram o paralítico, né, diante dele. Começa pelo próprio paralítico, né, onde ele olha o paralítico e fala: olha, filho, seus pecados estão perdoados. Não foi só uma cura física ali, mas foi até uma cura espiritual e mental daquele que estava paralisado mentalmente, que somatizou para o físico. E aí aqueles líderes perguntam ali entre si, no interior dele, na mente deles, quem é este blasfemador que perdoa pecados? E Jesus aí ele começa o diálogo desnudando os pensamentos. É esse mesmo Deus que revela os mistérios, que sabe todas as coisas, é o que reina e que nos desnuda. Quando ele se revela para nós, ele nos desnuda, ele revela o profundo e o escondido, viu? E aí, então começa, né? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. E aí eu já vou ler a interpretação aqui.
Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és cabeça de ouro, tu és a cabeça de ouro. Verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E dos versos 46 ao 49, Nabucodonosor exalta aqui Daniel, adorar Daniel como se fosse um deus aqui, toda a linguagem, né? Uma adoração humana, que a gente vai entrar no capítulo 3. Dos versos 46 até o 49, eu vou deixar para comentar na próxima semana, porque tem a ver com o capítulo 3, tá? Que é a adoração de homens. E já é uma introdução que amarra, literalmente aqui, amarra dentro do livro, já a introdução do capítulo 3. Então vamos lá. A questão do ouro, dos metais, é impressionante os detalhes, eu acredito que muitos de vocês já sabem. O ouro era o metal principal do Império Babilônico. A prata era o principal, primordial do Império Medo-Persa. O bronze era o metal principal do Império Greco. E o ferro era o metal principal do Império Romano. Começando pelos metais, que é impressionante o detalhe, uma vez que o escritor está no ano 600 antes de Cristo. E ele vai desenrolando em detalhes, porque Deus revelou esse mistério para ele, até em questão histórica e começando pelos metais, tá? Tem filmes que você pode assistir que mostra isso. Alexandre o Grande, Troia. Você vai perceber que os soldados gregos, eles se utilizavam do bronze, o exército vermelho, porque o sol batia na armadura. E o bronze, ele é uma liga mais mole do que o ferro. Então, o Império Romano tomou domínio que ele tomou em sua expansão territorial e poder por conta da tecnologia, porque a liga de ferro é muito mais sólida do que bronze, prata, ouro, né? Principalmente que o ouro é um elemento bem maleável. Note que o domínio não tem a ver com questão de poder. Babilônia, ela é colocada em questão do metal ouro, que é o mais valioso dentre os quatro metais, mas a questão é que há uma degradação social, que é o que nós estamos vendo, né? Nós estamos no final da civilização ocidental, viu? A cultura está num nível absurdo, é só você perceber. E quem é professor, quem trabalha na área da educação, é triste, viu? É desesperador para ver o nível, viu? Então, a sociedade está no seu ocaso, né? Está acabando, Jesus tem que voltar mesmo, e ele vai voltar, está chegando, na verdade, por conta da própria situação que chegamos. Então você vê que é uma degeneração da sociedade, começando com o ouro e vai indo até o ferro. A questão territorial é o inverso. O reino da Babilônia era menor que o Medo-Persa, que por sua vez era menor que o grego, e por sua vez é menor do que o Império Romano. Então você percebe que
há uma degradação moral, ainda que Babilônia, ela se fundamenta no poder dela na questão da inteligência, na questão de toda a filosofia que é estabelecida, filosofia pagã, então é o áureo da humanidade, e os outros impérios vão tomando emprestado e vão criando sincretismos religiosos, uma miscelânea onde vai se deteriorando, tá? O que mais que a gente pode dizer aí? Podemos dizer também a questão, e a gente já entra nessa parte dos versos 40 em diante, 41 em diante. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste que o ferro misturado com o barro de lodo. Então veja, aqui não é só questão da Europa dividida, como a gente vê hoje, mas Daniel ele usa um termo muito técnico aqui na questão de barro de oleiro, mostrando que o povo de Deus, e aqui é povo de Deus, tá? O povo de Deus estaria o quê? Esparramado e não concentrado em um único local. Então, esse reino dividido, que é o reino europeu, ele também tem a sua divisão na questão do povo de Deus que está esparramado no Império Romano. Interessante que isso aqui ele já esconde a questão da destruição de Jerusalém, porque quando Jerusalém foi destruída no ano 70, o povo de Deus 3 anos antes avisado profeticamente, que eu li o verso de Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus dando o aviso, olha, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, fuja para os montes. Então, o povo de Deus, o barro do oleiro, ele passa a ser agora sobre dispersão. O Império Romano destrói, o Império Romano, ele naufraga, ele se divide, não existe mais um império global, mas agora o povo de Deus está misturado com ferro, ainda permanece características do Império Romano. Estados Unidos segue sanções econômicas, os Estados Unidos ele tem ainda os modus operandi, todo o corpo, né, do judiciário, os fóruns que nós temos espalhados, ainda permanecem essas características do ferro, características do Império Romano, mas é um reino dividido entre países e o povo de Deus está espalhado sobre esses reinos. Note que no verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aqui a gente tem a parte histórica e a parte religiosa que a gente pode abarcar. A parte histórica, a gente pega a Rainha Vitória, por exemplo. A Rainha Vitória, no século XIX, ela teve 9 filhos e 26 dos seus 42 netos casaram-se com outros membros da realeza e famílias nobres por todo o continente europeu. Ou seja, houve uma tentativa de mistura mediante casamento para constituir o Império Único pós-Império Romano, que não deu certo, tá? A União Europeia, a gente vivenciou aí recentemente o Brexit, que é quando o Reino Unido saiu da União Europeia. Já teve problema até nos idos de ano 2004, 2005 ali, quando houve um referendo em toda a Europa sobre ter uma única constituição. E a Holanda e a França votaram contra essa única constituição. Então, a União Europeia, ainda que tente, desde o tempo dos monarcas, se ligar, mesmo mediante a casamentos, nos monarcas, e mesmo nas questões dos impérios napoleônico e o império do Terceiro Reich, que é do Adolf Hitler, que foi uma tentativa, os dois perderam quando foram decidir invadir a Rússia, né? A Rússia ela tem uma técnica de ter um território gigantesco, então Napoleão Bonaparte ele sofreu não só por causa do inverno, mas por causa da Operação Terra Arrasada, né? Que é onde foi a ordem ali do czar, aonde devia se destruir as cidades e recuar o mais para o interior do país possível. E Napoleão, então, ele foi lá com 30 mil homens, se não me falha a memória,
e entrando a cavalo, ele encontrava cidades vazias, sem comida, sem pessoas, e o inverno começando a se aproximar, e aí eles foram morrendo de fome. Adolf Hitler, Operação Barbarossa, né? Barbarossa, em homenagem a Frederick, lá do século XIII. Ele entrou, foi a batalha mais sangrenta, foi os 3 anos mais sangrentos da guerra. Tudo que a gente vê de filme de Segunda Guerra Mundial é muito baseado nesse período, né, da questão do Holocausto, na questão de mortes, de conflitos, foi tudo ali dessa última fase da Segunda Guerra Mundial, quando o Adolf Hitler, ele invade a Rússia e Stalin, ele acabou operando da mesma maneira e acabou recuando e Adolf Hitler ele foi perdendo soldados até chegar o inverno. O que ele achou que seria uma guerra rápida foi uma guerra longínqua e também perdeu. E aí o Terceiro Reich caiu por terra, a ideia, né, de unificar toda a Europa. Napoleão Bonaparte caiu por terra, a União Europeia caiu por terra. Veja que a profecia é válida até os últimos dias. Para a gente terminar aqui, verso 44, mas nos dias desses reis, ou seja, no dia desses reis da Europa dividida, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. No verso 45 diz: Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E esse aqui é um outro verso que você precisa grifar. Sem auxílio de mãos. Fala no verso 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. E no verso 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser futuramente certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então a gente termina mostrando que o sonho ele tem um princípio lá no ano 600 antes de Cristo e ele vai até o final da história que está para o futuro nosso. Note que Babilônia não existe mais, Império Medo-Persa não existe mais, Império Grego não existe mais, Império Romano não existe mais. Porém, a gente sabe que toda cultura, e aqui é o ponto principal, que a verdadeira guerra é a cultura, gente. Você precisa tomar cuidado. Quando você deixa de estudar a Bíblia, você passa a ser moldado, a sua cosmovisão passa a ser moldada por esses reinos, porque o ouro vai ser esmiuçado juntamente com a prata, com o bronze, com o ferro. Então, perceba que quando você não estuda as escrituras, a Bíblia, a sua cosmovisão, ela passa a ser moldada por toda essa cultura que vem lá do Egito, que vem da Síria, babilônico, persa, greco-romano. E aí você acaba absorvendo um conjunto de crenças, de valores, de tradições, que é a formatação da cosmovisão, que não é bíblico. Então, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, precisamos ter uma transformação, uma renovação da nossa mente. Precisamos ter uma transformação profunda da nossa mente. Isso só se dá quando você estuda a Bíblia. Isso só se dá quando você pratica no dia a dia a cosmovisão bíblica. E quando você passa a aplicar a cosmovisão bíblica, você vai sofrer consequências. Então, note que o reino da rocha, Jesus Cristo é a rocha, é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. O reino dele vai subsistir para sempre, vai virar uma grande montanha. Por que que é sem auxílio de mãos? Sem auxílio de mãos humanas. Ao mesmo tempo que Deus revela o sonho para Nabucodonosor, é impressionante como Deus, ele não está só preocupado a priori, não é uma preocupação em destrinchar a história para nós. Esse é um bônus. A priori, o que Deus está trabalhando é com a conversão de um rei que se achava que era Deus, que tinha tudo sobre o seu controle, sobre o seu poder. E Deus mostra que não, não. Ele é o Rei eterno. Ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele não tem nada, nada, nem uma pontinha de mistura com a prata, o ouro
o bronze, o ferro. O do reino dele é a rocha, rocha pura, que toma conta de toda a terra, sem auxílio de mãos humanas. É a graça, é o poder dele. Não é a sua capacidade, não é a minha capacidade, mas é o poder dele que rege todas as coisas. É o estabelecimento do reino dele definitivo, onde nenhum ser humano contribui, nada, não contribuímos com nada. Aqui manifesta a graça, aqui manifesta a soberania, o poder que ele tem, sabe? Então mostra como ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a nós só resta uma coisa: se prostrar e adorar esse Deus, que tem o seu reino todo em tuas mãos, que não depende de ser humano para implantar, não depende de ser humano para estabelecer. Ele é o eterno, o todo-poderoso. Essa é a graça, essa é a fundamentação da graça e do poder dele. E é isso que nós precisamos compreender, cairmos sobre essa rocha para sermos estilhaçados e reconstruídos pelo poder dele, que é o que ele está fazendo com Nabucodonosor aí, tá? Ele está estilhaçando Nabucodonosor para reconstruí-lo. Ou a rocha cai sobre você, Jesus avisou. E se a rocha cai sobre você, você vira pó. Então, ou você cai sobre a rocha para ser estilhaçado e ser reconstruído, aí vem o barro de lodo, né? O lodo é aquele que é moldado pelo artífice, que é Deus, o grande Deus Todo-Poderoso. Ou você deixa-se ser moldado por ele, ou você vai ser aniquilado. Então, em resumo, o apelo que eu faço a você essa noite é que lembrem-se que a cosmovisão única, verdadeira e eterna é a cosmovisão bíblica, onde você precisa permitir que, pelo estudo da palavra, e não tem outro caminho. Não existe outra maneira. Não é assistindo novela e nem filme e nem ouvindo música. Tem o seu momento de entretenimento, tá? Novela que eu falo é bíblica, né? As outras nem, pelo amor. Músicas, novelas bíblicas, filmes bíblicos, séries bíblicas não substitui, porque a palavra tem poder. E essas coisas são entretenimento. É o estudo profundo da palavra e constante da palavra que vai moldar e transformar a tua mente, o teu coração, e você vai se tornar um sábio, segundo o coração de Deus, que é o objetivo final e principal. O objetivo final e principal de Deus não é um reconstrucionismo, como diz a teologia reconstrucionista dos reinos. Não é reconstrução do terceiro templo, não é um domínio territorial baseado em conflito militar. O objetivo principal de Deus, o único território que ele quer conquistar é o teu coração e a tua mente. E o poder ele tem, deixou na palavra dele para que a tua mente seja renovada e transformada pelo poder do Espírito através do estudo da palavra, a fim de que você não se molde a esse século, mas seja moldado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que Deus abençoe e guarde vocês.